Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre os exageros do carnaval. Como que deve ser a nossa alimentação nesse pós-carnaval? Você exagerou demais? Conta pra mim aí no chat, quero saber de você se você exagerou demais na comida e na bebida aí nesse carnaval. Diz pra mim aí, conta pra mim no chat, que eu quero saber. Vamos esperar só uns minutinhos e já vamos dar início à nossa live. Como que será que deve ser a nossa alimentação, né, nesse pós-carnaval? O que será que a gente precisa fazer? Será que a gente precisa viver de suco detox? Será que a gente precisa se privar de tudo, ficar sem comer? E é isso que eu vou contar para vocês aqui hoje ao vivo. Lembrando que podem mandar suas perguntinhas aqui no chat, conforme a gente for conversando aqui na live, podem mandar suas dúvidas, podem mandar perguntas, que daí eu vou respondendo conforme a live aí for rolando, tá bom? Então, para quem entrou agora, sejam muito bem-vindas e nós vamos conversar hoje sobre como deve ser a nossa alimentação aí nesse pós-carnaval, tá bom? Quem que cometeu exageros aí? Responde para mim no chat. Quero saber. Quero saber se você cometeu exageros, se você se comportou, se você se alimentou de uma forma equilibrada ou se chutou o balde e não buscou ele de volta. Então, agora eu vou te contar como buscar esse balde aí que você chutou e ainda não buscou, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos e para quem não pôde estar ao vivo comigo, né, essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível, né, no meu feed, para que você possa assistir aí a hora que você quiser e mandar para outras pessoas também, né? Se você tiver alguém, uma familiar, amigo, que acha que seria muito interessante, né, que se interessaria por esse assunto, manda para essa pessoa para ajudar ela também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre essa alimentação pós-carnaval, que é algo tão polêmico, né? Nesses períodos de feriado prolongado, normalmente, né, as pessoas elas acabam se perdendo um pouco em relação à alimentação e, né, comida e a bebida também. Acabam cometendo, né, muitos exageros e depois, na hora que voltam para a rotina, aí querem correr atrás do prejuízo a todo custo, né? Mas a primeira coisa que eu quero, né, ensinar para vocês aqui hoje, né? Obrigada a Gi, tá mandando coraçõezinhos aí, obrigada Gi. Então, ó, primeira coisa de tudo que eu quero que você, né, aprenda comigo hoje, voltou do carnaval, cometeu exageros? Calma, não se desespera, né? Não adianta querer ficar correndo atrás do prejuízo de uma maneira errada, que isso não vai compensar os exageros que você cometeu aí durante todos esses dias. Afinal, foi um feriado prolongado, certo? Então, primeiro de tudo, primeira regra, voltou à sua rotina? Não se pese, tá? Isso não vale só para o carnaval, mas para qualquer feriado prolongado. Porque a gente tem uma mania, né? E eu tô falando a gente porque eu também me incluía nessa, né? Antigamente, né, quando eu não tinha uma alimentação assim equilibrada como eu tenho hoje, eu ia lá no final de semana e nos feriados eu cometia um monte de excessos. Eu comia tudo errado. E aí na segunda-feira ou na volta do feriado, a primeira coisa que eu fazia era me pesar. Conta pra mim aí no chat se você faz isso ou se você já fez isso na sua vida. Porque eu era campeã de fazer isso, né? Aí o que acontecia? Eu me desesperava. Eu falava, meu Deus do céu, não é possível. Eu engordei 2 quilos em 2 dias ou em 3 dias, não é possível. Aí eu entrava em desespero. Aí eu queria fazer tudo que não podia. Eu queria ficar sem comer, eu queria pular refeição, eu queria cortar carboidrato, eu queria fazer tudo que não podia. E aí, né, lógico, depois que eu comecei a estudar, que eu
né, que eu aprendi, né, a maneira ideal, né, de se alimentar, eu tirei isso da cabeça. E eu quero que você também perca esse costume, tá? Eu quero que você tire isso da sua vida. Não se pese no pós-feriado, não se pese no pós-final de semana. Por quê? Você teve uma alimentação diferente da sua habitual. Provavelmente você comeu alimentos muito industrializados, que são muito ricos em sódio, consumiu bebidas alcoólicas. Isso faz com que o nosso corpo fique muito retido, né? A gente fica com excesso de líquidos no nosso corpo. E isso faz sim a balança subir, tá? Isso significa que você ganhou gordura, tudo isso que você ganhou é gordura? Não, tá? A balança vai subir porque você vai ter um excesso de retenção, né? Você vai estar muito mais retido, vai ter muito mais líquidos ali retidos no seu corpo. Por isso que a balança sobe. E aí, lógico, a gente tem, né? Toda vez que a balança sobe, a gente tende a se desesperar. Então, deixa a balança de lado, tá bom? Não se pese no pós-feriado, né? Deixa para se pesar aí na outra semana, no final da semana, pelo menos para você não ter esse choque e não pensar em ficar fazendo coisa errada para tentar compensar esses exageros, né? Ou se desmotivar, agora eu fiz tudo errado, eu engordei tudo, então eu vou desistir do processo. Não, tá? Deixa então a balança de lado. Segundo ponto, não se pesou, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar bastante água. Por quê? A sua alimentação foi muito diferente do habitual, como eu já disse, né, agora há pouco. Provavelmente consumiu bastante bebida alcoólica, carnaval, né, é uma festa onde as pessoas acabam bebendo muito. Então existe sim muita retenção de líquido. E para você eliminar essa retenção, você precisa do quê? Tomar muita água. Não é se privar de tomar água. Às vezes você fala, mas se eu tomar mais água eu vou ficar mais retido. Não. Quanto mais água você tomar, mais você vai eliminar esses líquidos do corpo, beleza? Outra coisa muito importante, que eu fazia muito isso. Quando eu comia demais, me perdia, depois eu ficava com a consciência pesada e eu queria compensar tudo que eu fiz de errado lá no feriado, eu queria compensar durante a semana. Então eu queria, agora, meu Deus, já que eu comi tudo errado desse jeito, já que eu fiz, cometi muitas extravagâncias, comi muito fora do meu planejamento, bebi demais, então eu vou parar de comer. Eu vou ficar o dia inteiro em jejum, né? Eu vou ficar o dia inteiro em jejum para ver se eu consigo compensar isso aí, né? Esses exageros e voltar ao meu peso. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Primeiro, porque você precisa do alimento para, desempenhar todas as suas funções, o seu corpo precisa do alimento. E você ficar sem comer, o dia todo, não vai compensar os excessos que você cometeu no feriado. Então, esquece, tira isso da cabeça. Outra coisa, também não pule refeições, tá? Assim como você não deve ficar muito tempo sem comer, você também não deve pular refeições, para também tentar compensar, né? Por exemplo, eu comi demais, cometi muitos exageros e agora eu vou fazer, 2 refeições no dia. Também não vai adiantar, tá bom? O ideal é que você volte para sua rotina alimentar normal. Se mantenha bem saciado, porque senão o que acontece? Você vai acabar passando muito tempo sem comer, ficando, muitas horas sem comer. Aí isso pode desencadear o quê? Episódios de compulsão alimentar, certo? Quanto mais você se restringe, quanto mais você fica, sem comer, maior o risco disso acontecer, tá bom? Então, mantenha as suas refeições todas nos horários certos, tá? Faz seu café da manhã, se conseguir fazer uns lanchinhos ali entre, as grandes refeições, faça também. Almoço, jantar, não pule refeições, justamente para não acontecer, não ter perigo de você ter esses episódios aí de compulsão alimentar, tá certo? Outra coisa muito importante que a maioria das pessoas fazem, eu quero que vocês me respondam aqui no chat se vocês já fizeram isso. Cortar carboidrato
depois, né, de ter cometido os exageros, eu comi muito carboidrato durante o feriado inteiro e agora eu vou parar de comer, vou cortar carboidrato para ver se volta o meu peso ao normal, se eu consigo compensar esses exageros. Quem que aí já fez isso? Coloca para mim aí no chat que eu quero saber. Isso também não funciona, não funciona. O nosso corpo precisa dos carboidratos para funcionar de uma maneira ideal. Então você precisa dos carboidratos para ter energia. Então se você não come, se você corta completamente os carboidratos da sua alimentação na intenção de correr atrás do prejuízo, você não vai conseguir nem desempenhar, né, as suas funções, desempenhar seu trabalho. Por quê? Porque você não vai ter energia o suficiente para isso, tá? Por isso que você tem que comer, né? Lógico, de preferência, os melhores carboidratos, né? Como carboidratos ricos em fibras, que nem, por exemplo, os integrais, pão integral, arroz integral, aveia, todos esses que são muito ricos em fibras, porque também vão ajudar o teu intestino a funcionar de uma maneira, né, mais harmônica, vai funcionar melhor. E também como a sua alimentação durante o feriado, né, se ela foi muito fora do habitual, se você comeu muito industrializado, comeu pouca fibra, pouco legume, poucas frutas, tomou pouca água, o teu intestino, ele tende a não funcionar de uma maneira legal, né? Então, por isso que eles falam, às vezes eu vou viajar e o meu intestino trava, não consigo ir ao banheiro. Então, né, por isso que é importante ingerir muita água, porque também a água vai ajudar, né, o teu trânsito intestinal, e consumir, né, alimentos muito, muito ricos em fibras, principalmente os carboidratos, né? Os carboidratos que são ricos em fibras, eles vão ajudar no trânsito intestinal, além de dar mais saciedade. Por isso que é tão importante. Carol, o integral emagrece, o branco engorda? Não tem nada a ver isso. Por que a gente indica sempre os integrais para quem, né, para quem tá pensando no processo de emagrecimento? Porque eles têm mais fibra. Então, a fibra, além de ajudar na motilidade intestinal, ela também vai dar mais saciedade. Então, você vai, né, se manter mais saciado por mais tempo, tá certo? Então, não corte carboidrato. Cometeu exageros, cometeu excessos no feriado, esquece de cortar o carboidrato, tá? Só prefira melhores fontes, tá? De preferência, os integrais. Outra coisa que é bem legal, né, fazer nessa volta de feriado. Evitar o consumo de alimentos muito industrializados. Carol, eu nunca mais vou poder comer industrializados? Não é isso, tá? Mas nesse momento, como você veio de uma alimentação muito fora, né, do teu habitual, uma alimentação muito desregrada, muito rica em sódio, nesse momento é legal você evitar esses tipos de alimento. Por quê? Porque você vai estar mais retida, né? Esses alimentos extremamente industrializados, né, ultraprocessados, eles são muito ricos em sódio. E isso, né, se você consumir eles nesse momento, vai só piorar aí a tua retenção, né, essa tua volta do feriado. Nós temos uma pergunta aqui. A Mônica, ela tá perguntando quais alimentos que ajudam na questão da ansiedade. Então, Mônica, na verdade, a ansiedade tem alguns alimentos, né, que você pode preferir, né? Os alimentos ricos em triptofano, eles ajudam bastante, né, nessa questão de ansiedade. E assim, é legal você evitar alimentos que são muito estimulantes, tá? Por exemplo, os alimentos que são à base de cafeína, por exemplo, café, chá preto, chá mate, refrigerantes à base de cola. Por quê? Esses alimentos, eles podem piorar essa sua ansiedade, entendeu? Você acaba ficando muito mais estimulada e isso pode piorar o seu quadro, certo? Alimentos, né, assim, alimentos calmantes, por exemplo, chás calmantes ajudam muito, tá? Principalmente próximo do horário de dormir, se você sofre com ansiedade, né, no horário de dormir,
né, que você não consegue dormir legal, tem problemas com sono, porque, né, quem acompanha aqui as minhas lives sabe, eu falei inclusive isso na live anterior, que o sono, ele é fundamental para o processo de emagrecimento. Então, se você não dorme bem, você não vai ter um processo 100% efetivo. Então, você consumir ali um chazinho calmante ali durante a noite, um pouquinho antes de dormir, vai te ajudar bastante. Quais chás, né, seriam bons, seriam calmantes? Erva doce, erva cidreira, capim-limão, isso ajuda bastante, tá? Ele ajuda a dar aquela acalmada, aquela relaxada e vai favorecer o seu sono, tá bom? E evitar esses alimentos que sejam muito estimulantes, porque isso pode piorar aí a sua ansiedade, tá certo? Tiverem mais perguntas aí, pessoal, vão mandando, tá? Vão mandando aqui no chat que eu vou dando umas pausazinhas aqui e vou respondendo para vocês, tá certo? Então, né, nós estávamos falando de evitar nesse momento os alimentos extremamente industrializados, ultraprocessados, justamente porque você recebeu, né, com a alimentação aí do feriado, bebida alcoólica, você acabou recebendo uma carga aí de alimentos que não são saudáveis. Então, nesse momento, é legal evitar esse tipo de alimento, tá bom? O pessoal tem muito costume de, nessas voltas de feriados, por causa dessa loucura aí, de meu Deus, comi tudo errado, ficar muito focado em suco detox. Só um parentezinhos aqui, o Michel tá mandando aqui. Se tem algum problema fazer aeróbico em jejum, pois quando como antes não consigo ter um bom desempenho, como quando estou em jejum. Não tem problema nenhum, Michel. Tem algumas, né, até algumas estratégias que a gente utiliza o cardio em jejum para potencializar a queima de gordura, certo? Você tá falando só o aeróbico, né? Só os exercícios aeróbicos. É uma boa estratégia, lembrando que aeróbico em jejum não é o aeróbico em jejum que vai fazer você emagrecer, tá? O que vai fazer você emagrecer é o déficit calórico, ou seja, é você gastar mais calorias do que você ingere, certo? Mas o aeróbico em jejum pode sim ser uma boa estratégia para potencializar a queima de gordura, tá bom? Então, se você tem algumas pessoas que não se adaptam, não conseguem fazer esse cardio em jejum porque acabam perdendo, elas não têm energia, perdem, né, desempenho, elas não conseguem desempenhar um bom treino porque não estão, né, alimentadas. Mas se para você é mais confortável, se você se sente melhor, não tem problema nenhum, é até uma boa estratégia, tá bom? Vão mandando aí, gente, perguntinhas, vão mandando que eu vou respondendo aqui pra vocês. Bom, então, voltou do feriado, esquece essa história de ficar vivendo só de suco detox, porque não é o suco detox que vai fazer o processo de detoxificação no seu corpo, tá? Não adianta tomar suco detox lá o dia inteiro e depois, né, tomar a manhã inteira e depois no restante do dia ficar com uma alimentação completamente fora do ideal, certo? Então não é o suco detox que vai fazer esse processo, né? O processo de detoxificação, ele é muito além do que fazer um suco lá de manhã e ficar tomando ele a manhã inteira, entendeu? Substituir refeições para isso, não. O processo de detoxificação, ele é um processo que deve ser feito evitando, né, eu não vou falar aqui minuciosamente, mas basicamente é um processo que você evita ao máximo alimentos ultraprocessados e industrializados e se alimenta apenas de alimentos mais naturais possíveis, certo? Aqueles alimentos, né, os mais próximos da natureza, os menos industrializados e os menos ultraprocessados. Esse sim é o processo de detoxificação correto. Então, quando você vem aí de muitos dias de feriado, bebendo muito, comendo muito fora, né, do ideal, né, do que seria uma alimentação equilibrada, o ideal não é ficar tomando suco detox aí o dia inteiro. Não, até porque o seu corpo precisa de nutrientes de todos os alimentos e não só do suco detox, tá?
Então, você evitar ao máximo alimentos industrializados e ultraprocessados e se alimentar, né, dos alimentos mais naturais possíveis, daqueles que estão mais próximos aí da natureza. Muita fruta, verdura, né, vegetais, proteínas também é muito importante, porque elas dão saciedade, né, elas são importantes para dar saciedade, para todo o funcionamento do nosso corpo. Boas fontes de carboidrato, que foi o que eu já conversei com vocês ali há pouco, né? De preferência os integrais, evitar os carboidratos simples, né? Muita bolacha, biscoito, esses alimentozinhos que parecem, né, que parecem saudáveis, mas no fundo não são, certo? Essa seria a alimentação correta, né? A mais indicada aí para fazer esse processo de detox aí no corpo, certo? Mas sem loucuras, tá? Sem loucuras. Sem parar de comer, sem cortar carboidrato, preferindo os alimentos, né, mais saudáveis e mais próximos da natureza possíveis, tá certo? Muito importante, né, aqui que eu vou falar para vocês agora, não é porque porque você veio de vários dias aí cometendo exageros, que você acabou comendo e bebendo além daquilo que você deveria, que você precisa cometer loucuras aí nessa volta de feriado, tá? Não. O que eu sempre falo para os meus pacientes, para as pessoas que vêm conversar comigo, é a mesma coisa. Ah, Carol, existe uma receita mágica para eu fazer um detox no meu corpo, para eu eliminar tudo aquilo que eu consumi aí, os excessos. A minha resposta é sempre a mesma. Apenas volte para a sua alimentação, né, adequada, para a sua alimentação equilibrada. Evite industrializados, ultraprocessados. Tente deixar a sua alimentação o mais natural possível, tá? Se alimente dos alimentos que são mais próximos da natureza, tá? Que esses sim vão nutrir o seu corpo, né? E, claro, vão te deixar, né? Vão deixar o seu corpo nutrido e, né, a densidade calórica deles é muito baixa. Então, essa é a alimentação adequada para você fazer aí na sua volta, né, do feriado, na sua volta do carnaval ou de qualquer feriado que venha a aparecer aí, tá certo? Eu quis conversar com vocês sobre esse assunto porque é muito polêmico. Eu recebo muitas perguntas. Vai chegando perto do feriado, o pessoal já vai me mandando. Na volta, então, é assim, ó, uma enxurrada de perguntas. Carol, eu cometi exageros, o que eu devo fazer agora? Ah, me passa aí uma receita detox, um suco milagroso, um chá que faça milagres. Não existe, tá, gente? Não existe. O que você precisa fazer é exatamente isso que eu te falei. E beber muita água, isso é fundamental, né? A água é muito importante para todo o funcionamento do nosso organismo, mas principalmente nesse momento ela é mais importante ainda, tá bom? Então, esquece essas loucuras, né? Esquece suco detox, esquece, né, para tomar suco detox aí o dia inteiro. Esquece ficar sem comer, né? Tira isso da sua cabeça, pular refeições, tentar compensar, porque isso não funciona, tá? Isso não vai te fazer bem, isso não vai fazer bem para sua saúde, né? Porque primeiro de tudo a gente tem que pensar na nossa saúde. Isso não vai fazer bem para sua saúde e não vai ser isso que vai fazer você compensar todos esses exageros, tá certo? Temos mais perguntas aí, gente. Se vocês tiverem perguntas, a hora é essa. Mas, né, relembrando, para quem não pôde estar ao vivo comigo, né, para quem não pôde acompanhar toda essa live, ela vai ficar gravada e disponível, né, no meu feed para você poder assistir aí a qualquer hora, né, a qualquer dia, ou enviar também para aquelas pessoas que você sabe que estão passando por isso e que pode ajudar, tá certo? A Celina tá dizendo aqui que ela comeu bolo no carnaval. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, não tem problema. Comeu bolo, eu vi no seu story. Eu vi no seu story o bolo, mas tá tudo bem, não tem problema nenhum. Comeu o bolinho, passou tua vontade, matou a tua vontade, depois volta pra tua alimentação correta, tá bom? Pra tua alimentação equilibrada.
Bom, a Mônica tá dizendo aqui qual colágeno é indicado para o período da menopausa, né? Que ela faz reposição hormonal de cálcio e vitamina D. Bom, essa questão do colágeno, Mônica, também é uma dúvida muito frequente que as pessoas têm, que a maioria das mulheres tem e vem me perguntar. O colágeno, a reposição de colágeno, ela até é válida, certo? Mas eu só reponho colágeno com as minhas pacientes quando elas já estão com uma alimentação muito regrada, né? Elas já têm uma alimentação muito boa, tem o funcionamento do intestino ok. Aí, repor colágeno nesses casos, ele até é válido, certo? Agora, se você não tem uma alimentação legal, se você não tem, né, não pratica atividade física regularmente, se não tem um intestino que funciona bem, você consumir esse colágeno, ele não vai fazer milagre, ele não vai ser muito útil. E o colágeno, um bom colágeno, eles custam caro, né? Ele é um produto de alto, né, valor. Então, muitas pessoas acham que eu não preciso me alimentar muito bem, então daí eu vou lá e tomo colágeno e vai resolver minha vida. Não, né? Que nem ali no seu caso legal, você já faz as reposições muito bem, isso é muito importante, principalmente para mulheres nessa idade, certo? Mas essa questão do colágeno tem que ser avaliada muito caso a caso, por isso que nunca façam nenhum tipo de suplementação, isso vale para todas, tá? Não façam nenhum tipo de suplementação sem a orientação de um profissional, certo? Por quê? Porque tem que ser avaliado caso a caso. Como é que tá a tua alimentação, se ela tá legal, se o teu intestino tá funcionando bem. Porque senão você vai estar ingerindo um suplemento que não vai adiantar nada. Você vai só gastar dinheiro e não vai adiantar. E outra, tem que ver se realmente você tem indicação para consumir esse colágeno, tá bom? Então, qualquer tipo de suplementação tem que ser avaliada caso a caso, certo? E nunca façam nenhum tipo de suplementação sem orientação de um profissional, tá bom? Profissional habilitado. Legal, a Alessandra mandou uma mensagem aqui para nós também dizendo: Carol, eu estou fazendo marmitas para semana. Se faz mal para a saúde comer comida descongelada? Não faz mal nenhum, Alessandra, e você está fazendo certíssimo. Você está usando uma estratégia muito legal, certo? Por quê? Na correria do dia a dia, dificilmente, né? Ainda mais as mulheres, né? Os homens também, mas as mulheres aí que têm milhares de coisas para fazer aí durante o dia, tem que cuidar de filho, de casa, trabalhar fora. Então são muitas coisas. Dificilmente você vai ter tempo para parar, para fazer uma refeição. Então não tem problema nenhum você preparar, né, as suas refeições com antecedência, tá? Não tem problema. Você pode até fazer, você pode fazer as marmitinhas já, né, para a semana toda ou para até 15 dias. Por quê? Quando você faz o congelamento dos alimentos, eles não perdem a propriedade, certo? A única diferença que vai ter vai ser um pouco na textura, né? Porque você comer um alimento fresco não tem a mesma textura de você comer um alimento, né, congelado, que já foi descongelado. Mas as propriedades do alimento vão se manter intactas. Então, pode fazer sim, muito legal. Continua fazendo isso daí, que isso vai otimizar o seu tempo, né? E não abre brecha para você ir lá para os aplicativos de delivery, de comida, né? Você chega cansado em casa, você sabe que tem a sua marmitinha lá, é só descongelar que já tá prontinha. Então, né, não abre brecha aí para você ficar saindo fora da tua rotina alimentar, tá certo? A Celina tá mandando aqui: até quantos dias dura uma carne ou frango cru temperado na geladeira? Bastante tempo. Ela dura aí tranquilamente um mês, se ela tiver, principalmente se for cru, tá? Se for cru, ela dura tranquilamente um mês aí congelada sem medo, tá? Pode deixar aí por mais tempo que ela não vai estragar, tá certo? Que mais, gente? Temos mais perguntas aí? Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Vamos lá, agora é a hora. Na geladeira normal, não congelada. Se for só resfriado, no máximo de 2 a 3 dias, tá? Mas eu indicaria uns 2 dias no máximo, porque senão ela tem perigo, né, de se degradar
Muito fácil. Deixa eu ver se você colocou, se tá... Ah, temperada ainda? 2 dias estourando, tá? Não passa disso. Ainda mais que ela tá temperada. Se ela tivesse in natura, ainda ela duraria até uns 3 dias refrigerada, ela dura na geladeira. Agora, temperada de 1 a 2 dias no máximo. Não passa disso não, porque ela vai... às vezes até o sabor, ele não tá com gosto ainda de estragado, porque como ela tá temperada, meio que mascara. Mas ela não vai estar com uma qualidade boa para você consumir, tá bom? Que mais? Vamos lá, alguém mais tem perguntas? Alguma pergunta a mais aí? Agora é hora, gente, perguntem, e se caso você não conseguir, né, fazer a sua pergunta ao vivo, não tem problema também. Pode mandar lá no meu direct, que eu também respondo, né, todas as suas dúvidas aí, deixa lá que eu vou responder para você depois, tá? Que mais? Mais dúvidas? Alguém tem mais dúvida com relação à alimentação no carnaval, à suplementação, congelamento? Pode mandar aí. Bom, já vou desde já agradecer a presença de todos que estiveram ao vivo aqui comigo, de todos que mandaram as perguntas, tá? Eu gosto muito de poder responder, principalmente ao vivo, né? Porque a nossa interação aí é muito maior, né? Então, gosto muito aí que vocês perguntem mesmo. Se tiverem, né, sugestões para temas de próximas lives, deixem para mim também, mandem no meu direct, podem mandar nos comentários, tá? Que eu tô aqui, né? Esse Instagram é feito para vocês, né? E aqui vão ter assuntos que vocês querem assistir, que vocês querem ouvir, suas maiores dúvidas, tá certo? Gente, não tivemos mais nenhuma perguntinha, então é isso, né? Vou me despedindo hoje, né, por aqui. Semana que vem tem mais live, então se vocês tiverem aí as suas dúvidas, sugestões de próximos temas, podem mandar lá no meu direct, podem mandar, deixar nos comentários dos posts, que aí eu vou colocando as sugestões de vocês nas próximas semanas, tá certo? Muito obrigada, né? Fiquem comigo semana que vem, porque tem mais live e todos os dias tem muito conteúdo aqui nesse Instagram, né? Se o seu objetivo é se alimentar de uma forma mais saudável, é o emagrecimento, não perca, porque todos os dias tem muito conteúdo aqui e conteúdo de muito valor, tá certo? Muito obrigada e uma boa noite!